Nação Rubro-Negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho, rubro-negro, lindo, com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro, para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também como ganhador vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço! Vamos então agora fazer um link com o doutor Oswaldo Cestari, já está na linha aqui com a gente aguardando, e bora saber desses detalhes, dessa decisão, arquivamento ou negou, pode acontecer mais alguma coisa, tem mais algum capítulo, a gente pode ficar com medo, com receio de um retorno, né? Vamos falar com ele agora então, está aqui com a gente o advogado do esporte, doutor Oswaldo Cestari Filho, advogado do Leão da Praça da Bandeira. Doutor Oswaldo, primeiro, né, seja bem-vindo para o nosso canal pela primeira vez, a Eu Pratico Sport TV, e eu queria fazer aqui um elogio para o senhor, e eu fico feliz quando eu entrevisto pessoas que eu admiro. Eu tenho formação também jurídica, não desportiva, não sou, né? Não atuo também, quem sabe volte a atuar, mas eu queria dizer aqui que eu sou seu fã de muito tempo, quando já ouvi o seu nome nas resenhas esportivas, eu disse, caramba, eu quero ser esse cara um dia, quem sabe, aí na área desportiva. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu tenho que elogiar, quem eu admiro eu tenho que elogiar, e no ar. Parabéns pelo trabalho, e eu pergunto para o torcedor rubro-negro ficar sabendo, existe ainda, nos próximos dias, alguma situação que possa reverter negativa, uma nova análise? Tá concluído o processo? O esporte, enfim, não corre risco com esse caso do Pedro Henrique? Bom dia a todos, é um prazer participar aí com vocês. Pedro, Luan, né? E obrigado pelos elogios, né? Alisson, né? Obrigado pelos elogios, eu fico... Alessandro, desculpa, Alessandro. Eu fico lisonjeado e queria dizer que eu tenho... minha mãe é pernambucana, né? E sempre que eu vou aí em Recife, sou muito bem tratado. E eu tenho um tio que era dono de um bar muito famoso aí, infelizmente ele faleceu ano passado, o Bar da Kelly. Não sei se vocês chegaram a conhecer. Aí, lá, já tem o Pedro ali. Meu tio famoso. Famoso, Bar da Kelly. E o meu tio rubro-negro. E quando eu comecei a advogar para o esporte, ele ficou muito feliz e me mandava sempre mensagem. E tinha todas as matérias que saíam lá. Então, assim, para mim é um prazer muito grande defender as cores do Leão quando eu estou nos tribunais aí, entendeu? Então, só para passar um pouco, já que você fez esse elogio ao vivo aí. Tá? Bom, assim, para tranquilizar a torcida do esporte, a gente começou, desde a primeira ligação que eu recebi do pessoal do esporte, no dia em que surgiu o problema na mídia, a primeira providência que eu tomei foi dar uma analisada no caso, e aí após analisar o caso eu liguei e estive na CBF conversando com o pessoal que cuida disso. Aí tive uma resposta muito positiva em relação às nossas possibilidades, e imediatamente a gente começou a trabalhar, pedir para que o esporte fizesse um ofício encaminhado à CBF no sentido de obter uma resposta. E a resposta foi aquela que foi divulgada amplamente também na semana passada, né? Onde a CBF se manifestava, assim, dando um resumo geral, que o regulamento da competição prevalece sobre o regulamento geral das competições. Então, isso nos tranquilizou já bastante. Mas, como em todo documento que a CBF ela emite, ela coloca ali o seguinte, salvo entendimento contrário do STJD, né? Que é uma norma até para ela se proteger em relação a isso, e realmente pode ocorrer que ela tenha um entendimento e o tribunal depois tenha outro entendimento, né? Então, ela coloca sempre essa ressalva. Se a gente for analisar, vou tentar passar aqui sem um juridiquês, apenas com uma questão assim bem simples, um linguajar bem simples para o torcedor do esporte entender. Assim, a notícia de infração, ela é recebida pela procuradoria, ela não vai para o presidente do tribunal, ela vai para o procurador-geral,
procurador-geral, ele determina um procurador da equipe dele, que é uma primeira instância da procuradoria ali. Esse procurador dá um parecer, que é o que foi feito, esse parecer que saiu ontem, na data de ontem. Esse procurador, ele é Dr. Leonardo Andreotti, ele é um procurador muito conceituado, ele é um procurador que tem assim um conceito muito grande, trabalha para em outros casos de direito esportivo, onde ele é procurado, tem assim um grande currículo no meio jurídico esportivo, e ele fez um parecer ali muito bom, além de muito conteúdo, com todas as nuances do caso. Então ele analisou tudo, e o que acontece? O CBJD ele fala o seguinte: se houver a negativa e o pedido de arquivamento, os clubes eles podem pedir, no caso quem está notificando aí essa notícia de infração, quem entrou com essa notícia de infração, eles podem pedir uma reavaliação ao procurador-geral. Isso está no artigo 74. Assim, fala o seguinte: caso o procurador designado para avaliar a notícia de infração opine pelo seu arquivamento, que é o caso, poderá o interessado requerer manifestação da procurador-geral no prazo de 3 dias para reexame da matéria. Então, assim, essa matéria pode ser reexaminada pelo procurador-geral, que aí sim ele vai dar o parecer geral da procuradoria, ou seja, definitivo da procuradoria, e que eu entendo que não vai fugir do que já está ali, eu entendo que ele vai seguir a linha do arquivamento. Aí, recentemente, está se discutindo se porque até então, eu mesmo já tive casos nesse sentido, de que não cabe recurso a esse arquivamento da Procuradoria. Vocês vão se lembrar aqui um caso muito famoso, que foi o caso do Icasa, naquela época que o Icasa brigou para subir, e a gente chegou a recorrer para o Icasa e não houve aceitação do recurso. É um caso bem enigmático, que depois até acabou virando uma ação do Icasa contra a CBF, e isso está se resolvendo na esfera, não sou eu advogado, porque na esfera civil aí eu deixo de atuar, né? Então, isso está se resolvendo na esfera civil, mas é um caso que eu posso citar para vocês, que não foi aceito o recurso naquele caso. Então, assim, eu queria tranquilizar o torcedor do esporte. Acho que a matéria, ela em tese, ela é um pouco confusa, por quê? Porque o RGC fala uma coisa e o regulamento específico da competição fala outra. Mas a gente tem que acompanhar a ordem cronológica da coisa. O que aconteceu? 2017, 2018, 2019 era uma norma no regulamento especial da competição. A partir de 2020 mudou. E por que mudou? Porque o legislador, no caso a CBF ou a diretoria de competições, ela quis especificar exatamente esse tipo de caso. Então, quando você especifica um caso, você sai daquela norma geral do regulamento geral de competições, porque se você tem algum conflito entre o regulamento da competição e o regulamento geral, e não está especificado, você vai para o regulamento geral, e aí ele que vai determinar como que funciona. No caso, quando a CBF quis especificar no regulamento específico da competição essa norma, então ela especificou. Então ela tira lá a competência do regulamento geral, ou seja, passa a valer o que está no REC, que a gente chama de REC, Regulamento Especial da Competição. Então, para mim, está muito cristalino, acho que posso tranquilizar todo mundo. Eu esperava esse parecer da Procuradoria, para a gente também ficar totalmente mais seguro. Agora, é claro, em direito, e você já falou aí da sua formação jurídica, a gente nunca pode falar assim, ó, a gente olha aí a briga do esporte pelo título de 87, né? Quantas instâncias e quanta reabertura e quantas vezes foi. Então, assim, para a gente chegar e cravar, olha, vou carimbar aqui, aí a gente espera um pouquinho mais para fazer isso. Mas eu quero tranquilizar o torcedor do esporte que nos ouve hoje. Só para passar a bola para o Pedro e para o Luan, doutor Oswaldo Cestário. Então, a gente aguarda mais quanto tempo realmente para a coisa findar? Mesmo 3 dias, uma semana? 3 dias, que ontem já foi publicado, hoje começa a correr esses 3 dias. Hoje, então, tá. Hoje. Então, começa hoje e segunda-feira encerra o prazo, né? Eu acredito que o procurador-geral, se provocado, eu não sei se ele vai ser provocado, né? Porque não sei se os clubes, talvez ainda que estão ali nessa briga com essa notícia de infração, vão ter esse interesse. Se eles permanecer esse interesse, eles vão provocar o procurador-geral e até segunda-feira ele deve se manifestar.
E aí eu acho que, como diria aquele ditado, né, a Inês é morta. Pedro, meu querido, por favor. Doutor Oswaldo, primeiramente é um prazer sua presença aqui no programa. Como Alessandro, eu também sou muito fã, não tenho essa estrada jurídica aí, mas cresci, né, nas resenhas esportivas aí, ouvindo o seu nome envolvido aí em várias situações nesse meio futebolístico, né? Então é um prazer sua presença aqui. Eu queria saber do senhor em relação ao final do campeonato. Você acredita que o Campeonato Brasileiro encerrado, independente de quem caia, o clube X, Y, Z caia, você acredita que pode ser reaberto esse tipo de situação, nem que seja por um clube só individual, entendeu? Visando essa possível perda de pontos do Sport, você acredita que a partir dessa primeira negação, para qualquer outro possível caso futuro em relação ao Sport, o clube já vai ter realmente, já vai estar realmente 100% resguardado e não vai ter qualquer possibilidade de outra equipe querer essa possível entrada, né, novamente. Pedro, é muito boa a sua pergunta. Eu vou lembrar vocês aqui, se vocês forem reparar, todo final de campeonato existe um burburinho de alguma irregularidade. Todo final de campeonato é assim, seja na Série A, na Série B, na Série C. E eu já preparo a minha equipe aqui, eu falo, ó, chegou novembro, vamos preparar que vai começar as denúncias de jogador irregular. Tem gente até que é especializada nisso e fica fuçando e manda para os clubes, e olha, eu tenho aqui um caso, descobri a pólvora aqui, né? Sabe? Desculpa. Então, a gente já é talhado e preparado para isso. O que eu queria dizer é o seguinte, vocês vão se lembrar aí também do caso do Internacional, envolvendo quando o Internacional caiu, o Sport Clube Internacional do Rio Grande do Sul, caiu e havia o caso do Vitor Ramos, né? Vocês se lembram? E foi após a final do campeonato. O Inter chegou aí até o Tribunal Internacional, né, para rever aquela decisão do STJD, que considerou que não havia irregularidade naquele caso. A situação em si, do mérito, é diferente, mas a situação factual e jurídica, vamos dizer assim, de processamento jurídico é mais ou menos a mesma. Então, existe sim a possibilidade daquele... O juris esperneandi, né, que a gente chama, ou seja, o direito de espernear, cabe a todo mundo, né? Então, possivelmente alguém aí, que caia, vai querer espernear e levar isso mais adiante. Mas eu não vejo assim, eu vejo com muita tranquilidade, porque até naquele caso o próprio Tribunal Internacional falou, olha, se o Tribunal local decidiu sobre um campeonato interno ou do país, não é a FIFA que vai modificar, ou as comissões da FIFA que vão modificar, ou o Tribunal Internacional que vai modificar. Então, assim, o direito de espernear vai existir, e não tenho dúvida que talvez... Porque a gente está falando de uma Série A, vocês vejam aí, a gente está com 4, 5 clubes que foram campeões brasileiros, que estão na Série B, e parece que somente 2 estão na iminência de voltar. Então, assim, muito complicado isso, né? E hoje em dia piorou, porque antigamente os clubes caíam, e eles caíam com a cota, o valor da cota ainda muito maior daqueles que jogavam a Série B. E hoje não, isso não acontece. Então a dificuldade vai cada vez maior, então os interesses são muito maiores. Mas eu acredito que a consistência jurídica do que está na resposta da CBF, do que está na resposta do procurador, eu acho que nos dá uma tranquilidade muito grande. Luan? Doutor Oswaldo, bom dia. Prazer estar falando com o senhor aqui no Pratique Esporte. A minha pergunta vai em relação a esse prazo de 3 dias que os clubes têm para pedir uma nova revisão. Eu fiquei com uma dúvida a respeito do seguinte, né? Os clubes, quando pedem essa revisão ao procurador, eles podem apresentar algum fator novo, caso haja, para ser analisado, ou é apenas com as evidências que já foram apresentadas até aqui nessa notícia de infração? Não, eles apenas pedem o reexame da matéria. Eles podem até citar alguma coisa nova, mas geralmente não é aceito, tá? Só se for assim um caso muito extraordinário, mas nesse caso aí não existe nada, pelo menos na minha ótica, não existe nada novo que possa ser apresentado. E então eu creio que vai ser nessa mesma toada, mesmo apenas pedindo o reexame da matéria. Doutor Oswaldo, para finalizar, e já agradecendo a sua participação aqui, nessa grande carreira sua jurídica desportiva,
teve algum caso em que vazou de dentro do próprio clube, que torcida vaza, a própria, né, esse problema político que o esporte, infelizmente, enfrenta? É a primeira vez ou já teve algum caso parecido? Se eu não me recordo direito, eu acho que a Portuguesa teve um negócio desse, né? Mas, enfim, por gentileza, pela sua longa experiência, nos conte, por favor. Bom, eu era advogado da Portuguesa naquela época, né? Para quem não se lembra, não se recorda, eu era advogado da Portuguesa. E assim, hoje eu tenho até uma ação de reparação de danos contra a própria Portuguesa, que está tramitando, eu já sou vencedor dessa ação, justamente porque ali, naquela oportunidade, a Portuguesa quis imputar ao advogado a culpa, né? E depois muita coisa passou ali por debaixo daquela ponte, né? E assim... e eu sei, por exemplo, eu já ouvi muita coisa sobre os envolvidos, né? Muita gente fala de A, de B, que teria envolvido, mas assim, como a gente não tem prova, não tem como provar, então eu já estou satisfeito por ter ganhado essa ação. Inclusive, o juiz, na sua própria decisão, fez um desagravo a meu favor, né? Dizendo que o advogado foi totalmente, assim, cumpriu com todas as suas obrigações, tal, e aí depois sentenciou a Portuguesa. E assim, uma vez eu perguntado num caso onde envolvia uma vaga na Copa do Brasil, por um repórter do Pará, ele me perguntou assim, doutor Oswaldo Sestaro, um repórter da CBN, ele me perguntou assim, doutor Oswaldo Sestaro, o senhor já viu boi voar lá no tribunal? Aí eu falei para ele, já, e boi grande, hein? Já vi muito boi grande voar. Então, assim, a gente sabe, você é operador de direito, não sei qual é a função do Pedro nem do Luan, mas acho que são estudiosos aí, até por estarem num programa de alto nível como vocês fazem aí dessa TV. Então, assim, acho que vocês sabem que esse tipo de coisa, infelizmente, às vezes acontece. Mas entra também muita coisa para o folclore do futebol, né? E eu acho que a grande coisa aqui é que realmente o direito é bom, nós estamos tranquilos, e eu queria tranquilizar a torcida do esporte nesse sentido. Doutor Oswaldo Sestari, muito obrigado pela participação. Repito aqui, vou querer mais vezes, né, se assim for o caso. Claro que a gente... O senhor, para vir aqui, é porque tem bronca, né? Sim. Ou teve ou tem. Mas, com certeza, eu vou querer contar com o senhor mais vezes aqui, porque o futebol tem esse dinamismo dentro e fora dos gramados. E reafirmando aqui minha admiração pelo seu trabalho na área jurídica desportiva, e toda a torcida rubro-negra está lhe agradecendo, com certeza, nesse momento, pelos serviços prestados ao Leão da Praça da Bandeira. Obrigado, doutor Oswaldo. Tenha um bom dia aí e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, parabenizar pelo programa e me coloco sempre à disposição de vocês aí para qualquer eventual chamada aí, tá bom? Tá bom, doutor Oswaldo. Obrigado. Então, até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Valeu. Grande abraço. Obrigadão. Pois é, Pedro, Luan, as palavras aí do Papa do Direito Esportivo, né? E protegendo o esporte com muito profissionalismo, com muita... É uma grife do direito esportivo, né? Para o torcedor que não tem mais profundidade das informações. O que é que vocês acharam aí das palavras ditas por ele? Essa tranquilidade é importante, né? Desculpa, Pedro, pode falar. Nada. Essa tranquilidade é importante, né, Alessandro? Porque quando se trata de direito, essas ações assim, a gente sabe que o futebol brasileiro, a gente pode esperar qualquer coisa, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. Principalmente dependendo de quem esteja envolvido, né, nas situações, a gente sabe bem disso. Então, sempre você tem que ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? O torcedor do esporte é acostumado que quando tá tudo calmo demais, em algum momento, alguma coisa vai acontecer, né? Porque o esporte nunca passa um dia calmo, tudo tranquilo, entendeu? E até aqui, pelo menos juridicamente falando, o esporte tá bem resguardado. Ele bem disse aí, no final do campeonato, a equipe dele já está aparentemente preparada, né, para qualquer tipo de barulho que venha acontecer, que deve acontecer, entendeu? Dependendo aí de quem caia. Então, toda essa preparação é importante. Luan? Eu acho que a tranquilidade que ele passa para a gente aqui que está entrevistando ele, para toda a torcida que está acompanhando, é por conta da segurança, né, jurídica que ele tem, e já respaldado, inclusive, pelo procurador da STJD, que fez o pedido de arquivamento da notícia de infração. Os clubes têm 3 dias aí para
para tentar alguma coisa, mas não me parece. Como ele disse também, a venda até não há fator novo, e a venda também normalmente a STJ já está dentro desse ponto. A Procuradoria rejeita qualquer situação, então eu acho que o esporte está bem tranquilo. O furacão passou, nesse caso. A gente temia muito a questão do julgamento político, né? A gente bateu nessa tecla aqui várias e várias vezes, mas eu acho que foi muito importante também o posicionamento da CBF antes do processo ser avaliado pelo Supremo Tribunal de Justiça Esportiva. Então, acho que agora esperar esses 3 dias, ver o que os outros novos clubes vão fazer, se vão pedir a revisão ou não, e passar uma borracha não, na verdade, lembrar disso, lembrar para que não se cometa o erro, né? E o erro aqui, no caso, para mim, foi a não consulta direta à CBF na hora de colocar o Pedro Henrique, faltou isso, faltou um telefonema, né, ali para a CBF, talvez acreditando que já estava respaldado pelo documento, mas poderia não ter causado tudo isso, poderia não ter causado demissão, saída da diretoria e tudo mais, enfim, tudo isso que... E talvez o próprio esporte, eu acho que no final das contas, estava tranquilo, mas como a bomba estourou de dentro para fora, entendeu? Com a intenção de prejudicar, sabe? Porque desde o início o esporte se mostrou tranquilo, principalmente o jurídico, entendeu? Teve a saída dos diretores e tal, porque o barulho foi muito grande, mas assim... E porque também somou com o caso dos jogadores contratados, né? Teve essa situação aí também, mas essa situação do Pedro Henrique aí, pelo menos internamente, até pelo tempo, né? Foi no jogo contra o São Paulo. Então já tinha um certo tempo que ele vinha jogando, o esporte se mostrava tranquilo, entendeu? E pipocou de dentro para fora como se fosse uma coisa absurda. Tudo bem, eu acho que poderia ter sido conduzido de outra forma. Se tinha essa dúvida, que se esperasse para escalar o jogador, entendeu? Podem ter se precipitado pela urgência, né? De não usar 2 zagueiros canhotos. Mas, assim, o vazamento interno, da forma que foi muito delicado. E que é como o Alessandro mesmo disse, né? É mesmo você estar entrando no lugar que tem pessoas de gestões, 3 gestões antes de você, entendeu? Que você não sabe até que ponto pode confiar. E que você criticava, critique e continuará criticando. Então, se você está entrando, tira todo mundo e monta a tua equipe, bicho. Tu confia em Luan e Pedro, bota Luan e Pedro. Não sabe, aprende. É melhor deixar um lá que em algum momento vai te prejudicar, e aconteceu, né? Tô querendo delegar a culpa e culpar ninguém, até porque ninguém tem prova de nada, né? Mas assim, foi muito estranho tudo que aconteceu, né? Principalmente saindo de dentro para fora. Até porque era oposição, né? Não era uma situação... Continuidade de gestões. Situação, exatamente. Era oposição, então não tem muito o que fazer, infelizmente. Essa questão administrativa do clube, de quem cuida de contrato e tudo mais, você não pode deixar o cara que trabalhava para o seu opositor. Me desculpa, mas não pode, porque a lealdade dele vai ser para você? Provou-se que não. E ainda mais, salário atrasado, isso, aquilo e tal, enfim. O cara tá magoado, não recebeu, não sei o que, ficou faltando a promessa que não cumpriu. Ou deve favor ao outro que saiu e disse, beleza, eu vou botar para torar. Pois é, e foi o que aconteceu, pelo menos na minha ótica, e na ótica também de muita gente nos bastidores, só que quem foi? A prova, como, né? Que dia? Enfim. Pois é, que foi gente lá de dentro que vazou, foi. A ideia de quem saiu também é essa, mas não tem provas até então, pelo menos não apareceram até agora informações sobre isso. Pedro falou sobre a possibilidade no final do campeonato aparecer sobre evidências sobre esse caso aqui. Sobre esse caso, Pedro, tem até segunda-feira. Se segunda-feira não aparecer nada, ninguém recorrer, porque pode recorrer só... Não, mas após o campeonato, ele disse que alguém pode entrar com ação também. Com outro caso. Esse, mas não. Esse não, sim, outro clube que cair, né? Ah, tá. Após o caso de outra... Tá, não, um clube desse, no final do campeonato, pode entrar com ação, entendeu? Querendo a mesma situação, ou enfim... contestando aí alguma possível. Ele disse que já está preparado, inclusive, porque geralmente no final do campeonato essas coisas acontecem, né? Pois é, Nação Rubro-Negra, você sendo membro da Eu Pratico Sport TV, você tem conteúdos exclusivos e ainda concorre a produtos oficiais do Esporte Clube do Recife. Nesse momento, a gente está ofertando para você na Eu Pratico Sport TV o agasalho vermelho rubro-negro lindo,
com as iniciais do Leão da Praça da Bandeira, tá bom? Seja membro. Para isso é preciso apenas que você opine, que você escreva, que você participe, tá joia? Além de poder ganhar produtos oficiais, você também, como ganhador, vai participar da nossa programação, tá joia? Um abraço!